Com a morte do Papa Francisco, o mundo se volta mais uma vez para o conclave que vai se iniciar aí no dia 7 de maio. Chegamos no vídeo e talvez você ache que realmente é um dos mais queridinhos entre os 135 cardeais. Um nome que é muito mencionado nas redes sociais, principalmente no Instagram, e desperta um amor, um carinho e um apego entre muitos da internet. Um homem que defende a tradição e a liturgia e inclusive o silêncio. Aliás, o seu último livro aí fala exatamente sobre isso. E que tem muitos fãs apaixonados ao redor do mundo. Quem é ele? Cardeal Robert Sarah. Mas será que a igreja está pronta para um papa como ele? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais deste cardeal tão querido e muitas vezes muito firme e entender se ele está apto aí para o trono de São Pedro. Então já deixa o like nesse vídeo e fica comigo até o final para nós falarmos um pouco do cardeal Robert Sarah. Robert Sarah nasceu em 1945 na Guiné, na África. Ele foi filho de agricultores e foi ordenado sacerdote aos 24 anos, bem cedinho, né? Com 34 anos se tornou o mais jovem arcebispo católico do mundo. Desde então, toda a sua trajetória é marcada por toda a sua fidelidade à doutrina, à oração e também à tradição. Bento XVI nomeou Robert Sarah como cardeal em 2010. No pontificado de Francisco, ele liderou a congregação para o culto divino. E foi lá que ele ficou conhecido e também colocado aí como uma voz mais potente no conservadorismo católico. Robert Sarah também é autor de inúmeros livros que venderam milhões de cópias no mundo inteiro. O último livro dele aí que é chamado A Força do Silêncio. Very important to discover what is silence. Silence is not only not talking. Silence is more deeper because the great noise is inside ourselves. Ladies and gentlemen, our wonderful students, dear friends, I'm delighted to welcome you to this evening's talk by a very special guest. Even in our churches, there is too much noise. So it's not a place where we can encounter God silently. Silence makes man more similar to God. Because God, I said, is silence. He talks in silence. We encounter Him in silence. And if we remain with God, we become silent. Defende que o mundo moderno se afastou de Deus, perdeu Deus, porque perdeu o silêncio. No seu outro livro também, Deus ou Nada, ele critica a questão do relativismo, a perda da fé e a liturgia totalmente desconfigurada. Ele é um homem conhecido pela sua oração profunda, muito austero e de uma coragem que poucos têm. Para aqueles que seguem o Robert Sarah, ele é como um leão na igreja. Para os seus críticos, ele é um risco de grandes divisões e também de agressão. O cardeal Robert Sarah, ele não foge da polêmica. Ele já criticou abertamente padres que transformam o altar em palco, ou seja, desfiguram totalmente a liturgia. Foi contra a famosa comunhão na mão, defende o celibato com unhas e dentes, já chegou a pedir para que os padres voltassem a celebrar a Santa Missa de costas para o povo, ou seja, naquela forma tradicional, como o pessoal chama aqui na internet, como a missa de sempre. Em 2020, ele assinou um livro aí junto com o Papa Emérito Bento XVI que aborda também sobre a questão do celibato e foi acusado por muitos de desafiar o Papa Francisco em algumas questões. Para muitos críticos, a divisão é muito clara. O Robert Sarah, ele é como a voz de um catolicismo que não quer mudanças. Mas entre os seguidores, ele é um dos mais queridos e tido como um herói por ser e trazer todas essas questões tradicionais que muitas vezes faltam em alguns pontos da Igreja Católica.
Inclusive, agora na internet o pessoal tem feito muitos memes, tem feito camisetas em favor do cardeal Robert Sarah por conta da votação do conclave. Ele é tido também, ele é visto como um sucessor espiritual do Papa Emérito Bento XVI. Para muitos, o cardeal Robert Sarah é aquele que é capaz de restaurar tudo aquilo que tem sido ferido na Igreja Católica, ou seja, trazer a reverência perdida e trazer de volta aí o senso do sagrado. Mas será que os cardeais estão dispostos a eleger alguém tão firme quanto Robert Sarah? Para muitos, o cardeal Robert Sarah tem todas as características necessárias. Tem a experiência, a oração, o senso do sagrado, a sabedoria e o respeito no mundo inteiro. Mas há obstáculos também, porque ele tem um perfil muito firme e para alguns até mesmo agressivo, duro demais em relação a muitas questões, que hoje em dia geram muitas polêmicas. S'il y a des réfugiés, une bonne partie des raisons viennent de l'Occident. Qui a détruit l'Irak? Qui a détruit la Libye? C'est l'Occident. Qui soutient aujourd'hui la rébellion syrienne contre le gouvernement établi? Et donc, voyez-vous, le chaos qui s'est créé autour de nous, l'Occident ne peut pas être qu'il est innocent. Ele é mais reservado, não é muito diplomático naquilo que nós já conhecemos dele. Para alguns, representa como um cardeal que tem muita saudade daquilo que já se passou. Não olha para frente, mas só olha para trás. Para alguns especialistas, pode afastar alguns cardeais que são mais moderados. Mas se houver aí, né, a intenção dos cardeais em votar contra a linha progressista, que alguns colocam esse grupo existente na Igreja Católica, o Robert Sarah pode sim ser eleito o Papa da Igreja Católica. E assim como Tagle, ele também tem o diferencial dele ser de outro continente, ou seja, ele não é europeu, ele vem da África. Um Papa africano, conservador, devoto do silêncio, um Papa que não agradaria a todos, mas o Papa Francisco também não agradou. Com certeza, o cardeal Sarah seria um Papa inesquecível e marcaria também a Igreja Católica. Mas o que você acha? Cardeal Sarah, ele é o queridinho do seu coração para que seja eleito aí o Papa neste conclave? Tá se aproximando? Deixa aqui nos comentários, Papa Sarah sim ou prefiro ou. E se você gosta dele, coloque aqui também um pouco do que você gosta, as características dele, e se você já leu os livros dele, deixa aqui nos comentários também. Não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando que nós ainda temos alguns papáveis aí que nós traremos ao longo desses dias até chegar finalmente ao conclave que o nosso coração está tão ansioso que chegue. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo papável. Ciao. Sans Dieu, nous ne savons pas où nous allons. Sans Dieu, nous ne savons pas qui nous sommes. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous guide tout en respectant notre liberté. Mais si nous nous séparons de Dieu, c'est comme un arbre qui n'a plus de racines. Un arbre qui n'a plus de racines, il meurt. C'est comme un fleuve. Si le fleuve n'a pas la source qui alimente le fleuve, ce fleuve sèche.